Fala galera, graça e paz. Semana 9 dos devocionais, nós vamos falar sobre os hábitos. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, sim um hábito. É mais fácil vencer um mau hábito hoje do que amanhã. O costume é o mestre de todas as coisas. Não há nada de tão absurdo que o hábito não torne aceitável. Hábitos. O que são hábitos? Um hábito é algo que fazemos sem querer pensar, pois se trata de um padrão de comportamento adquirido pela repetição. Hábitos são coisas que aprendemos a fazer por meio da repetição e que, por fim, fazemos inconscientemente ou quase sem esforço. O devocional vai ressaltar aquilo que o Cid já falou muito aqui nas aulas e no livro da Pornografia para a Luz. O hábito é uma programação mental, é um caminho neural que existe no seu cérebro que faz com que você tenha uma ação até mesmo de forma inconsciente. Na verdade, a maioria delas, a maioria das nossas ações são de forma inconsciente. Eu não preciso pensar para falar, eu simplesmente falo. Você não pensa para escovar o dente, você vai lá e você já está programado para pegar a pasta de dente, pôr na escova, escovar o dente e acabou. Aquelas pessoas que sabem dirigir, creio que o Cid já deu esse exemplo aqui. Quando você está aprendendo a dirigir, você tem uma dificuldade tremenda em controlar a embreagem, o acelerador, fazer uma ladeira. Mas depois que você aprende a dirigir, o que acontece? Se torna um hábito. E aí você faz até mesmo de forma inconsciente. Quantas vezes, e isso é errado, eu não peguei o celular, olhei e continuei dirigindo. Você nem sabe como que você chegou ali na frente. Totalmente errado, tá? Não tem nada de bom nisso. Mas isso é a força do hábito de fazer coisas de uma maneira inconsciente. Ele está no campo da neurociência, do nosso estudo psicológico, e também está no campo da teologia nos nossos devocionais, no nosso estudo espiritual, porque uma coisa tem tudo a ver com a outra. Hábitos. Hábitos são criados e hábitos se transformam em vícios. Vício em usar o telefone celular, escutar atrás das portas, deixar projetos inacabados, roer unhas, fazer compras para se distrair, guardar entulhos. São muitas coisas que podem criar um hábito, como ver pornografia e masturbar-se. Masturbação. Como a masturbação. Então a pornografia, a masturbação, criou um hábito nas nossas vidas. Talvez esse devocional pudesse vir antes, nas séries dos devocionais aí, para já deixar isso bem explícito. Nós começamos aí focando mais a parte espiritual. Mas você adquiriu um hábito pecaminoso, e agora você está enraizado com esse hábito pecaminoso dentro de você, e isso precisa mudar. Primeiro formamos hábitos, e depois eles nos formam. É verdade. O pecado sexual ele é escravizador. E o hábito do pecado sexual está deformando o seu caráter, está formando um mau ser na sua vida. E é por isso que eu sei que você está aqui, porque você quer mudança de vida. Chega essa hora do curso, e por experiência aí, nossa, já de quase não, mais de 3 anos de vida pura, as pessoas estão um pouco desanimadas já, porque não estão colhendo resultados. Porém, não colhe resultados porque alimenta o hábito mal muito mais do que se esforça em adquirir novos hábitos. Se você prestar atenção e assistir o vídeo da Mônica, aí no nosso canal no YouTube, o testemunho dela, ela gravou aquele testemunho, ela estava no 4º mês de vida pura, no máximo, do 3º para o 4º mês. E olha a transformação de vida dessa menina. Agora ela já vai casar no próximo dia 7 de setembro. É um grande testemunho. Isso é um exemplo para mostrar que quando as pessoas se dedicam de verdade a criar novos hábitos bons, elas conseguem.
O que falta muitas vezes é a força de vontade e a perseverança. Amados irmãos, o pastor Jonas Madureira diz o seguinte: o conforto é uma prisão sem grades. Nós somos tão acostumados com conforto, tão acostumados com essa sensação de que eu não quero me esforçar, eu quero que seja cômodo para mim, que a gente acaba deixando as coisas acontecerem e é assim mesmo, não tem o que fazer. Não, não é assim mesmo e não tem que ser assim. Pode ser diferente se houver esforço, se você romper com o seu comodismo e arrancar essas grades que te prendem. O Jonas fala, não estranhe se você abrir a cela e o prisioneiro não sair para ir embora. Talvez essa cela seja muito confortável. Nós estamos presos pelos nossos próprios meios, como o comodismo, por exemplo. Eu quero te falar uma coisa para você. 1 Coríntios 15:33 diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você quer criar novos hábitos, hábitos bons, pare de andar ou pare de conversar com pessoas que não acrescentam em nada na sua vida. Você está no momento da sua vida que você precisa de ajuda, você precisa se levantar e precisa estar cercado por pessoas que te levantem e não que te coloquem mais no buraco. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo diz isso aos Coríntios e isso é a mais pura verdade. Muitas pessoas não conseguem criar bons hábitos e começar a desenvolver porque continua participando de grupo de WhatsApp errado, continua seguindo gente errada no Instagram, continua participando de grupos de amizade aí no convívio pessoal mesmo, errado, porque são más companhias que continuam te levando a corromper os seus bons costumes. Então você precisa hoje fazer aí uma reflexão e ver com quem você está andando, por exemplo. Existem bons hábitos e existem maus hábitos. O hábito não é relativo. A verdade não é relativa. Existe uma verdade absoluta que é Deus e a sua lei. E todo o universo obedece à lei de Deus, menos o homem, que é rebelde, caído no pecado. Você pode não acreditar nisso, mas é a pura verdade. Você não conhece as leis, mas as leis exercem força sobre você. O Cid já falou aqui hoje sobre a lei da gravidade. Eu quero te falar outra coisa. Não existe relativismo. Todo mundo sabe que matar é errado. Se existisse relativismo, o conceito de morte, para mim, poderia ser diferente do conceito de morte para você. Para mim, talvez matar não fosse errado, eu não julgasse errado. E aí, problema nenhum em assassinar alguém. Mas como existem verdades absolutas, o mundo reconhece que matar é errado, porque essa verdade já está no nosso coração, ela vem de fábrica. A lei moral de Deus está cravada e gravada nos nossos corações e nas nossas mentes desde o nosso nascimento. Nós já nascemos assim. Até quem não é cristão sabe que traição, adultério é errado. Por quê? Porque a lei moral de Deus já faz parte de nós. A lei moral é uma das muitas coisas que testificam a existência de um arquiteto inteligente do universo que criou todas as coisas com um determinado fim e propósito. Sendo assim, nós temos parâmetros que dizem o que é bom e o que é ruim. Se é assim, existem hábitos bons e existem hábitos ruins. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, pois muitas coisas lícitas que não me convêm vão criar hábitos ruins em mim. Ok? Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles
que ao mal chamam bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Que coisa, não? Tem muita gente aí fora invertendo os princípios, invertendo os valores. Mas o profeta adverte: ai daqueles que fazem isso. O que é bom continua sendo bom, o que é mal continua sendo mal, aos olhos de Deus. E nós temos que ter a visão de Deus para entender o que é bom ou ruim. No momento da sua conversão, aconteceu o ato da justificação. Presta atenção. Quando você reconheceu que é pecador e que Jesus é o único Salvador, quando você entregou a sua vida a Ele, naquele momento aconteceu o ato do novo nascimento. O Espírito Santo de Deus passou a habitar em você. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele começa uma faxina dentro de nós para tirar os maus hábitos e colocar novos hábitos, hábitos bons. E aí começa a nossa mudança de comportamento. Porém, ele faz isso através do processo da santificação. Então eu começo a me abster daquilo que é mal, daquilo que agora eu entendo que é errado, e começo a purificar as minhas atividades, a minha mente, o meu dia a dia com aquilo que é puro. Através das Sagradas Escrituras, da oração e do convívio com pessoas que professam a mesma fé que eu e são maduras, né? Esse processo faz com que o Espírito Santo comece a nos transformar e nos lavar de dentro para fora, numa mudança de caráter que resulta em uma mudança de hábitos. O inverso também é verdade, a mudança de hábitos prova que o nosso caráter está mudando. Esse é um processo que dura durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência, e vai ser finalizado no dia da glorificação, outro ato. Então, na nossa caminhada, existe o ato da justificação, quando eu reconheço e entrego a minha vida a Cristo. O processo da santificação e o ato da glorificação. E aí estaremos no estado eterno com Cristo, novos céus e nova terra, e que tudo se fez novo. As primeiras coisas são passadas. Lá não existirá mais pecado. Reestabelecida a ordem, reestabelecido o plano da criação de Gênesis, onde o homem foi colocado no paraíso. Dentro desse processo, hábitos foram desenvolvidos e hábitos precisam ser substituídos. O que acontece? A pornografia criou um hábito na sua vida. O caminho neural do vício, da masturbação, do sexo, da prostituição, da fornicação, todo o pacote. E agora? Você quer parar de ver pornografia e de se masturbar. Porém, parar com um mau hábito não basta. Não basta parar com um hábito ruim. Você tem que parar com um hábito ruim e adquirir um hábito bom. Não dá para você apenas eliminar o hábito ruim. Você tem que adquirir um hábito bom. É a mesma coisa quando Jesus fala que quando ele expulsa demônios, a casa fica arrumada. Porém, se a casa fica vazia, os demônios que estão vagando voltam para aquela pessoa em número 7 vezes maior. O que ele está querendo dizer com isso? Não basta, irmãos, você ter meia transformação. Você não está aqui pela meia transformação. Você não está aqui para parar de ver pornografia, de se masturbar e parar de fazer sexo ilícito. Não é só isso. Você está aqui para viver em santidade, em obediência a Deus, glorificando a Deus com a sua vida.
Para você ser assim, você tem que desenvolver bons hábitos. Então você precisa parar com os hábitos ruins e substituir os hábitos ruins por hábitos bons. E novos caminhos neurais vão ser criados dentro da sua mente. Os ruins vão deixar de existir e os novos passarão a existir como puros. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal. Pornografia, masturbação, todo esse lixo que dominou a sua vida, que tem te escravizado, é um hábito mau, um hábito ruim. Não se deixe vencer por eles, mas vença-os com o bem. E o bem é tudo isso que você está aprendendo aqui, dentro do Ministério Vida Pura. Substitua o mal pelo bem, jogue luz sobre as trevas. Olha que interessante, desafio do terceiro dia. Pesquise um caso de sucesso em que alguém comum substituiu maus hábitos por bons e teve resultados impressionantes. Muito prazer, essa pessoa sou eu. Essa pessoa são muitos outros aqui dentro do Vida Pura que já estão trabalhando na nossa equipe porque estão dando bom testemunho. Bom, se vocês olharem algumas fotos no Instagram, porque nós não podemos mostrar as pessoas que participam do grupo presencial aqui em São Paulo, porque é sigiloso. Mas nós postamos algumas coisas e todo mundo que aparece é porque faz parte da equipe. E todo mundo que faz parte da nossa equipe é porque está dando bom testemunho. Ninguém veio de fora trabalhar no Vida Pura e falou assim, olha, eu nunca tive problema com pecado sexual e quero trabalhar com vocês. Isso nunca aconteceu. O que acontece é que as pessoas chegam quebradas, passam por um processo de transformação e pelo bom testemunho que elas estão dando, elas são convidadas a trabalhar conosco. O que de fato é o que elas querem, porque isso elas já deixam manifesto, já falam, puxa vida, seria tão bom participar. Venha. Nós estamos orando para Deus levantar trabalhadores. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Nós estamos rogando ao Senhor da seara para mandar os ceifeiros. E Deus está mandando pessoas que precisam de transformação. Não está mandando pessoas prontas, mas pessoas que passam pelo problema e estão tendo a vida transformada e agora estão dando testemunho disso. Para a glória de Deus. Aquilo que era vergonha, Deus transformou em testemunho. Então, esse desafio não é tão difícil de encontrar pessoas comuns que substituíram os maus hábitos por bons hábitos. Esses somos nós. Nós temos feito isso e temos caminhado com isso a cada dia mais. Tenha ferramentas para isso. Tenha ferramentas para isso. Ó, aqui, ó, no alcance da minha mão, aqui no que é o meu escritório, que agora tem um berço por causa da minha filhinha que nasceu. Mas o que era o meu escritório? A minha Bíblia sempre. À mão, um devocional, dia e noite, para vocês se alimentando com a palavra de Deus. Os livros que vocês podem ver ali nas prateleiras, tá tudo à mão. Não podemos ficar longe, não podemos deixar que ser vencidos novamente. Não podemos permitir que os velhos e maus hábitos retornem. Os bons hábitos precisam ser firmados na nossa mente, enraizados no nosso coração e cada vez mais e mais bons hábitos precisam ser desenvolvidos. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Isso é uma alimentação diária, uma alimentação constante. Você não come? Toma café, almoça, janta? Você faz algumas refeições por dia para manter o seu corpo físico funcionando. O seu espírito é a mesma coisa, ele necessita da mesma coisa para sobreviver. Chega nessa hora, você começa a ficar desesperado. Você quer mudar tudo na sua vida. O devocional nos primeiros dias fez você fazer uma lista de maus hábitos. Você escreveu lá os seus maus hábitos. Não só com pornografia, masturbação ou com negligência na vida devocional, mas comer demais, ser sedentário.
E aí você quer mudar tudo de uma vez. Fala, puxa vida, agora caiu uma venda dos meus olhos, eu estou enxergando todos os meus maus hábitos, quero mudar tudo. Não! Você tem que mudar um de cada vez. Um de cada vez. Não nos libertamos de um hábito atirando pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau. Cada hábito que é substituído na nossa mente passa por um processo. Por um processo. Ok? E esse processo, esse hábito vai indo embora, degrau por degrau, e você vai sendo transformado. Só que não se desespere de querer mudar tudo ao mesmo tempo dentro de você. Ah, eu tô assistindo pornografia e masturbando, tô comendo errado, eu vou mudar tudo, agora minha vida vai ser outra, a partir de amanhã eu vou mudar tudo. Não faça isso, você vai se sobrecarregar, não vai conseguir cumprir com aquilo que você está se propondo, vai se frustrar e vai querer jogar tudo fora. Não seja ansioso nem imediatista, calma. Nós estamos aqui no processo para andar em liberdade do pecado sexual. Amém. Vamos dar um passo de cada vez, passos firmes, adquirindo o hábito da vida devocional. Adquirindo o hábito da leitura, o hábito da oração, o hábito da conversa saudável, o hábito da amizade saudável, do companheirismo saudável, o foco em Cristo. E aí as coisas começam a mudar passo a passo e o desejo por pornografia perde a sua força dentro de você. Um passo de cada vez. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O apóstolo Paulo aqui lembra dos Jogos Olímpicos como era antigamente? Os vencedores das provas ganhavam uma coroa de louro, uma coroa que estragava muito rápido. Eles se submetiam a treinamentos duríssimos para melhorar os seus tempos, as suas performances, para ganhar uma coroa de louro que perdia assim em pouquíssimos dias. Nós devemos nos esforçar igual um atleta. Em ter uma vida de obediência, porque a nossa coroa que nos está reservada é uma coroa que dura para sempre. É a coroa da vida eterna. Ela não perece. Então, se um atleta se dedica tanto para criar hábitos saudáveis, para treinamentos rigorosos, para melhorar a sua performance, nós que estamos aqui em busca de uma vida pura, devemos fazer muito mais, porque o que nós vamos receber no final é a coroa da vida eterna. Então vale todo o nosso esforço. Pare de uma vez por todas com as suas desculpas, as suas justificativas e os seus achismos. Uma coisa que tem ficado clara nesse tempo de vida pura é que princípios básicos da fé cristã não estão ainda enraizados nos corações das pessoas que se dizem cristãs e são já há algum tempo. Princípios básicos da nossa fé ainda não estão enraizados em pessoas que se dizem cristãs há algum tempo. Olhe para dentro de você e reveja qual cristianismo que você acredita, princípios básicos, salvação, fé, graça, perdão, justiça, santidade. Quando eu falo esses termos, o que vem à sua mente, o que você entende de cada um deles? Os princípios básicos precisam estar no nosso coração para nos colocar nos trilhos, motivados nessa caminhada que dura para sempre. No quinto dia, a gente traz aqui um estudo, e ele é um estudo muito legal, o estudo 2190. Dizem os estudiosos que nós precisamos de 21 dias para adquirir um novo hábito. Porém, precisamos de 90 dias para que um hábito ruim saia e seja substituído por um hábito novo. Então, você precisa de 21 dias para adquirir um novo hábito.
menos de um mês. Porém, precisa de 3 meses para substituir o hábito ruim por um hábito bom. Para que o hábito ruim comece a perder força de verdade dentro de você e o hábito bom comece a tomar corpo. Eu acabei de falar uma coisa para vocês, que o vídeo da Mônica que tem aqui no nosso canal, o testemunho dela, basta você procurar. Ela está ali mais ou menos no 4º mês do Ministério Vida Pura. É nítida a transformação dessa menina e os passos consubstanciados que ela deu. Esse estudo realmente se fez presente na vida da Mônica. E aí nos traz base para mostrar que aqueles que realmente estão empenhados começam a colher frutos em 3 meses. Neste mesmo devocional, existem alguns textos bíblicos que direcionam essa mudança de hábito. E é imprescindível ter seriedade, força de vontade ativa e dependência de Deus para desprogramar um mau hábito e programar um bom hábito novo. Usa essa tabelinha aí que a gente deu para você. Eu sei que você está com o arquivo aí em e-book, mas você pode imprimir ou você pode copiar ela no caderno. E aí você vai pegar 2 cores de caneta colorida, de lápis, de cor, canetinho, o que você quiser. E nessa tabela, primeiro dia, teve queda? Não. Verde. Segundo dia, teve queda? Não. Verde. Terceiro dia, teve queda? Tive. Vermelho. Coloca lá. E aí você começa a ver, no final de 90 dias, se a sua tabela estiver toda vermelha, claro que não vai ter um novo hábito criado dentro de você, um bom, porque o hábito ruim ainda está exercendo controle sobre a sua vida. E aí você tem que olhar e falar, mas por que o hábito ruim ainda está exercendo controle sobre a minha vida? Porque eu não estou me esforçando, porque eu não estou buscando, porque eu não estou fazendo a minha parte como eu deveria fazer. Eu sempre posso fazer um pouco mais. Isso é preciso. É preciso obrigar a nossa carne a fazer coisas que ela não quer fazer. A gente costuma se reunir para orar. E a gente fala algo muito interessante. A gente podia orar, cada um na sua casa. Muito mais cômodo. Mas é justamente para quebrar o comodismo que a gente sai e vai orar junto. Para quebrar o comodismo. É o Daniel, que vocês conhecem, tem alguns vídeos aqui no nosso canal dele, careca, barbudo. Ele cuida da parte do Vida Pura aqui, focada na homossexualidade. E ele saía 4h30 da manhã de casa para ir orar num centro de missões, sozinho. Ele fala, eu podia orar na minha casa. 4h30 da manhã, tranquilo, num quarto vazio. Mas eu saía de lá e ia para o centro de missões a pé, porque eu precisava contrariar a minha carne. Eu precisava quebrar o meu comodismo. E isso faz toda a diferença. Porque o hábito nada mais é do que aquilo que nós fazemos repetidamente. Se o hábito é da oração, quebrando o comodismo repetidamente, os frutos são saborosos. Os propósitos de Deus começam a se cumprir. Agora, se os hábitos estão focados apenas no comodismo, no egoísmo, no narcisismo, nos meus desejos errados ainda, não tem como. Não tem como existir mudança. A vida cristã é uma caminhada, é uma jornada de transformação diária e constante. Uma transformação constante de hábitos. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que nós fomos salvos. Se Deus quisesse que fôssemos perfeitos no instante da nossa conversão, sem pecado mais, nós não estaremos neste mundo onde o pecado está ao nosso derredor.
onde ainda a nossa natureza é pecaminosa, em um processo de transformação pelo Espírito Santo. Portanto, enquanto estamos nesse mundo, estamos numa jornada de transformação de hábitos pecaminosos em hábitos puros. Isso é um processo e isso requer o seu esforço. E quando você é chamado para fazer um estudo sobre hábitos, é para que isso seja de uma vez por todas cravado na sua consciência, no seu coração, na sua mente, para que as mudanças possam começar a acontecer de maneira substancial, consubstancial, significativa, com resultados de fato. Tenha princípios sólidos dentro do seu coração, porque talvez ainda isso não começou a acontecer. Eu quero te convidar a fazer um jejum. Esse é o final da aula. Eu não sei nem se as pessoas assistem até o final. Tenho visto que vídeos que nem têm as 40 visualizações. E tem vídeos com 150 visualizações. Acredito que tenha pessoas que estão compartilhando essa aula que era para ficar só para os alunos aqui, para outras pessoas. Meu irmão, minha irmã, quebra com a tua carne, faz um jejum. Mas faz um jejum de verdade, um jejum bíblico. Abstinência de alimentos por um determinado período. Se você não pode ficar 24 horas, vai passar mal, tem diabetes, alguma coisa assim, não faça. Conheça o seu limite. 12 horas, 8 horas, 6 horas, não importa. Tomando água, sem água, ou tomando água, não tem problema. Reserve tempo para sua consagração com Deus. Jejum não muda Deus. Jejum muda a gente. Jejum nos humilha na presença de Deus. O jejum, hoje em dia, as pessoas fazem jejum para barganhar com Deus. Eu quero tal coisa, então eu vou jejuar. Isso é antibíblico. O jejum na Bíblia sempre foi o seguinte: eu quero me quebrantar, eu reconheço que eu sou pecador, então eu me humilho na presença de Deus para que o Espírito Santo venha e me renove e arranque de mim aquilo que está podre e construa algo puro. Jejum é quebrantamento e arrependimento. Não faça jejum no seu momento de trabalho, porque você está focado em outra coisa. Reserve um tempo em que você vai conseguir parar para orar, para ler a Bíblia, para assistir pregações, para ter momento de comunhão com Deus. O jejum é uma das ferramentas para a mudança de hábito da nossa vida. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas,